Olá, turma, tudo bem? Nesta aula tem um diferencial que é mostrar para vocês como que se deve ser feita a validação estatística do experimento de confirmação. Vamos entender o que é o experimento de confirmação. O foco de hoje é o delineamento de experimento, metodologia da superfície exposta, arranjo CCD rotacional. O exemplo foi extraído do livro Barros Neto et al. Como fazer experimentos. É um exemplo que eu já tratei aqui em aulas passadas. Temos aqui uma quantidade de 3 pontos centrais, 4 pontos axiais e 4 pontos fatoriais, totalizando 11 corridas. Então, o que é esse experimento de confirmação? E sim, ele deve ser feito em pesquisas quando acontecer algo no seu experimento. Que algo é este? Você otimizou esse experimento, por exemplo, e os valores de x1 ou x2 ou de ambos não estão contidos na matriz original. Vamos supor que encontrei aqui menos 0,35 de um lado e mais 0,67 do outro. Não tem esse valor aqui na matriz original. Neste momento, você deve setar no seu experimento os valores da otimização e buscar qual que vai ser o seu y experimental e comparar com o valor da otimização. Por exemplo, otimizei e encontrei 85. Ao inserir os valores de x otimizados, fiz o experimento novamente e encontrei 87, por exemplo. E aí, o que eu faço com essas duas informações? Pesquisador não pode ficar no achismo. Neste momento, a estatística deve ser empregada para nos ajudar e dar um embasamento maior na validação da sua otimização experimental. Então vamos aqui para a linguagem R. Farei passo a passo com vocês o pacote que vou utilizar é o RSM. Perfeito. Data from DOE, arranjo CCD, já conhecemos. Aqui em Bases, tiozinho, que é o iniciar, é como se fosse mostrando o início da função, x1 mais x2, que são dois fatores. On block igual a verdadeiro, que nós não teremos blocagem nesse momento. Random mais falso. O comando aqui alfa é para mostrar para o R que trabalharemos com arranjo rotacional. Número de center points. Teremos aqui uma quantidade de 3 pontos centrais. Vamos agora codificar. O comando aqui é list x1. Chamar aqui de C0. Ponto central aqui é 35. E amplitude por 2 vai dar 5. x2. Teremos aqui RPM. 135, ponto central, 10. Deu aí? Já vou escrever também a resposta. Nossa resposta, que é o rendimento. 86, 85, 78, 84, 81, 86, 87, 80 e 90, 88, 89. Beleza. Vamos compilar todo mundo aqui. Primeira coisa, matriz X. Aqui estão os dados naturais, que eu já expliquei em aula passada. Se você clicar aqui, ó,
aqui temos a matriz codificada. E aqui estão os pontos axiais. Já expliquei isso em aulas anteriores. Perfeito. Compilando aqui a resposta. E vamos agora encontrar a função. O pacote aqui é RSM, y em função, modelo de segunda ordem de x1 com x2, data, DOE. E summary, função. Beleza, vamos interpretar. Já fiz isso aqui em aulas anteriores. Aqui no ANOVA, é muito importante que o modelo não tenha falta de ajuste. Ou seja, nosso modelo não possui falta de ajuste, que é o H0. Se isso aqui for menor do que 0,05, é um indício que o modelo tem falta de ajuste. Ou seja, alguma variável x importante não foi considerada no experimento. Olhando para o nosso modelo full quadrático, olhando para os p-valores, todo mundo aqui é abaixo de 0,05. Então, todos os coeficientes lineares e angulares são significativos ao nível significante 5%. E o R quadrado ajustado, 96,24%. Ou seja, 96,24% da variabilidade deste processo aqui pode ser explicado por essa função full quadrática. Maravilha. Lembrando que é importante também testar os resíduos, eu já fiz, mas vamos fazer aqui novamente. O histograma dos resíduos, função, cifrão, residuals, frequência igual a fevereiro, uma cor aqui, light blue, e, por fim, vou colocar aqui um título, resíduos. Aqui está o histograma, parece ser o normal. O primeiro teste que você deve fazer de normalidade, aqui é o Shapiro teste, função residuals. H0, os resíduos seguem uma distribuição normal, afirmamos aqui. Caso você queira usar o teste de Anderson-Darling, basta instalar o pacote no ARTest, de normalidade, ad.test, função, cifrão, resíduos. Também aceitamos aqui a normalidade dos resíduos. Por fim, avaliar a homocedasticidade. Aqui vamos usar dois pacotes, o pacote CAR e o pacote LM teste. Ok? Colocar residuals, plot, função aqui. O que é a homocedasticidade? Que nós queremos que cada resíduo aqui, que é um pontinho, ele esteja distribuído aleatoriamente em torno dessa reta aqui tracejada da origem. Aparentemente, isso está acontecendo. Só posso afirmar isso com teste de hipótese. Teste branch, BP teste, função H0. A variância dos resíduos é normal. Então, como nós tivemos um p-valor aqui acima de 0,05, sim, esses resíduos estão dispersos aleatoriamente e com variância igual a zero. A última coisa é a autocorrelação residual. O que significa isso, professor? É que nenhum desses pontos aqui tem dependência como os anteriores. Então há uma independência dos pontos. Para tal, tem um teste aqui de W. Watson, WD teste. WD
teste e função. H0. Não existe autocorrelação residual. Pontinho. O outro aqui é BG teste. A diferença desse teste para o Johnson-Darling que você pode fazer aqui para ordens acima de 1, visto que o Durbel-Watson, se não me engano, é só para ordem igual a 1, mas é o que nós usamos geralmente em regressão. Está perfeito o modelo, não? Os resíduos são normais, homocedásticos e não há autocorrelação residual. E já mostrei lá passada que a nossa função aqui, como o alto valor da matriz aqui, das interações, é negativo e nós queremos maximizar a função, que é rendimento, significa que esses pontos aqui, naturais, e esses pontos aqui, já codificados, é o ótimo global. Perfeito, ainda que eu quero. Mas mesmo assim, vamos otimizar para confirmar isso. Para otimizar no R, primeira coisa, vamos escrever aqui. Vou aproveitar os coeficientes. Vou chamar aqui de object function x, função que vou chamar de A, constante mais Ctrl C e Ctrl V. Esse cara aqui vezes x1, depois isso aqui, ó, Ctrl C, menos x2, mais 1,75. Aqui é a interação de segunda ordem, x1 vezes x2 e menos a interação, é o termo quadrático puro, x1 vezes x1 e aqui vezes o quadrático puro para x2. Como eu quero maximizar, retornar menos A. Colocar um ponto de partida, vou chamar aqui de x0. O ponto de partida vai ser a origem, 0 e 0. O comando aqui é optmin par, é o x0, fn é igual ao objeto, lower vai ser igual a menos sqrt de 2, o upper vai ser a raiz quadrada de 2, o método, que é o algoritmo que eu vou escolher aqui, é lbfgs.b. Compilando, vocês podem ver, ó, 0,15, 0,3725. Esse é o valor do y obtido pela otimização. A gente voltar aqui, como eu falei para vocês anteriormente, como os altos valores são negativos e a função é de máximo, esses pontos estacionários codificados ou os pontos naturais já é o ótimo global. Eu otimizei somente para mostrar para vocês que de fato é isso mesmo. Beleza? Mas aí, professor, deu valores do jeito que você falou. Encontramos valores de x que, ao examinar a matriz experimental, essa aqui, ó, deu erro, nenhum valor está contido nessa matriz original. Neste cenário, conforme você mesmo já falou, eu devo executar o experimento de confirmação. Sim.
Vamos ter que colocar esses valores no processo, ou seja, essa concentração de carbono e esse RPM, e depois medir o valor do experimento. Será que vai ficar muito distante ou muito próximo de 89? Só que aí tem um problema. Como assim muito distante ou próximo? Não tem uma forma estatística de você decidir isso? Tem. Qual que é a minha recomendação? Vamos aqui, ó. Função predict, função new data frame. O que eu farei agora? Eu vou buscar os valores ótimos globais do x. Esse valor para x1, esse valor para o x2, beleza. Aqui eu vou ser fit verdadeiro, intervalos. Vamos trabalhar inicialmente com o intervalo de confiança para a predição. Rodando aqui, ó, o que nós temos aqui? O intervalo de confiança. Esse é o valor da otimização, porém, podemos variar entre 88,50 a 90,60. Ou uma outra recomendação, ao invés de trabalhar com intervalo de confiança, posso trabalhar com intervalo de predição, que ele é mais amplo. Olhando aqui para o intervalo de predição, mesmo valor otimizado, global, só que pelo intervalo de predição, os intervalos são um pouco mais espaços. 87,37, 91,73. Ou seja, se ao inserir no processo os valores de x otimizados e o valor do experimento de confirmação para o seu y experimental estiver contido nesse intervalo, ou neste, qual que você vai usar, você está validando o seu experimento e também validando os valores da otimização. Perfeito! Essa é a métrica que você deve utilizar para validar o experimento de confirmação de forma estatística. Beleza? Bom, pessoal, para encerrar a aula, recomendo que vocês utilizem o ChatGPT com responsabilidade ética, que ele é muito útil. Eu fiz uma pergunta aqui para ele, qual é a diferença entre intervalo de confiança e intervalo de predição? E a resposta ficou muito boa. Não vou ler tudo, porém, vocês podem parar o vídeo e ler. Gostei muito da conclusão, que ele fala que a principal diferença entre intervalo de confiança com o intervalo de predição é que o intervalo de confiança é usado para inferir a média da população, enquanto o intervalo de predição é usado para fazer previsões de valores futuros ou observações individuais. Além disso, o intervalo de predição leva em conta a variabilidade da população, enquanto o de confiança o da amostra. Por este motivo que o intervalo da predição é um pouco mais esparso do que o de confiança. Até a nossa próxima.